Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac e vamos continuar a nossa série Mestres da Humanidade. No vídeo anterior eu falei sobre como os judeus perderam Jesus, falei como os cristãos perderam Jesus e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a história de Jesus Cristo, ok? Neste vídeo eu vou encurtar a distância que o cristianismo criou, a distância que a igreja criou entre o ser humano comum, o cristão comum e Jesus Cristo. Existe uma distância muito grande entre as pessoas e Jesus Cristo. E isso foi criado porque foi uma estratégia que a igreja criou para atrair seguidores, uma estratégia que a igreja criou para alcançar o maior número possível de seguidores. Então criou uma imagem de um Jesus divino, um Jesus que não é de forma alguma humano, um Jesus que está acima de todos e de tudo, um Jesus que andava sobre as águas, que transformava água em vinho, um Jesus que ressuscitou mortos, que como foi o caso de Lázaro, né? Um Jesus que ressuscitava, trazia de volta à vida pessoas que já haviam morrido. Então todas essas histórias, esses mitos, contribuíram para distanciar o ser humano comum, o cristão comum de Jesus Cristo. E quando você vai para os fatos, a vida de Jesus, Jesus foi uma pessoa extremamente comum, em um certo sentido. Jesus andava com os pobres, frequentava a casa dos pobres. Jesus andava em locais que não era nada adequado, digamos assim. Jesus entrava em prostíbulos. Jesus pregava em prostíbulos, Jesus falava com as prostitutas, Jesus falava com qualquer pessoa que quisesse ouvir um ensinamento, um conselho, qualquer pessoa que estivesse disponível a Jesus, até os soldados romanos. Existe um caso em que um soldado romano de alta patente procurou Jesus para ajudar com uma situação que estava acontecendo dentro da família do soldado. E Jesus ajudou o soldado romano. Então Jesus foi uma pessoa extremamente empática, uma pessoa que andava com todos, uma pessoa extremamente solidária. E aí veio, séculos depois, a igreja, o cristianismo, e aí criou uma imagem de uma pessoa que é completamente distante do ser humano comum. Neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Jesus e vamos encurtar essa distância que a igreja criou entre as pessoas comuns e Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. A infância de Jesus foi extremamente difícil, foi uma infância extremamente traumática. Jesus vivenciou e Jesus viu muitos atos de violência, muita injustiça. Jesus viu assassinatos, Jesus viu muito sofrimento, Jesus viu e experienciou situações extremamente difíceis e traumáticas para qualquer criança. Ele foi extremamente traumatizado na infância. No período de Jesus, da infância de Jesus, ele foi criado em Nazaré, na Galileia. O Império Romano reprimia qualquer rebelião dos judeus com muita violência. No período que Jesus era uma criança, havia na Galileia, assim como na Judéia, havia vários grupos de judeus que eram rebeldes, eram contra o Império Romano.
E vocês sabem, os judeus eles eram dominados, né, nesse período de Jesus Cristo, eles eram dominados pelo Império Romano. E havia vários grupos de judeus que se rebelaram e que criava muitos tumultos contra o Império Romano. Eles não queriam os romanos lá, e estavam certos, era a terra deles, não queriam ser escravos dos romanos, não queriam pagar impostos aos romanos. E havia vários grupos rebeldes que lutavam contra os romanos. E havia violência em toda parte, porque a legião de soldados que incumbida de manter a ordem na Galiléia, na Judéia, não era de brincadeira. Os romanos não eram de brincadeira. O aço romano ficou na história, marcado na história. O aço romano. Então, Jesus viu muita violência. Jesus viu muito sofrimento. Jesus viu muita injustiça na infância. E Jesus, sim, foi uma criança extremamente traumatizada com tudo que ele viu e tudo que ele viveu. Isso precisa ser dito sobre Jesus. As pessoas não comentam sobre isso. Então, toda a infância de Jesus foi marcada com momentos com vários momentos de violência, de presenciar violência e coisas absurdas. Jesus foi educado dentro da cultura judaica. Jesus foi educado dentro do judaísmo. Jesus foi educado dentro das leis de Moisés. Jesus era um judeu e ele seguia o judaísmo. E quando Jesus ouvia os rabinos falarem sobre Deus, falarem sobre o povo judeu foi escolhido por Deus. Quando Jesus ouvia os rabinos pregarem que o povo judeu era o povo escolhido de Deus e por isso Deus amava e cuidava do povo judeu, quando Jesus ouvia isso e Jesus olhava para a realidade que realmente estava diante dele, violência, opressão, impostos sendo cobrados, judeus passando necessidade porque tinha que pagar o imposto, quando Jesus ouvia os rabinos e quando Jesus olhava para a realidade, não batia, aquilo não ficava claro na cabeça dele. Ele ficava perturbado. A história de Jesus é muito parecida com a história de praticamente quase todos os iluminados. Na infância dessas pessoas, elas vivenciaram muitas coisas contraditórias, vivenciaram muitas experiências de polaridade negativa. Lembra na série anterior eu falei sobre as polaridades do universo, as polaridades na mente humana? Então, essas pessoas, esses iluminados como Jesus, quando você vai ver a história deles, é muito comum você perceber que na infância eles vivenciaram situações de muito contraste, situações muito opostas, né? Jesus, como todo judeu, ele foi educado dentro do judaísmo, dentro daquelas leis, dentro daquela norma judaica, e que o povo judeu era o povo escolhido de Deus. E quando ele olhava a realidade, ele simplesmente ficava confuso. A infância de Jesus foi muito confusa nesse sentido. Como um povo que é escolhido por Deus, e Deus é o Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, como que o meu povo, que é escolhido por Deus, está vivendo uma situação dessa? Vivendo um sofrimento horrível desse, uma escravidão dessa? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ou estão mentindo para mim, ou existe alguma coisa errada. Então, a infância de Jesus foi marcada por traumas e por perguntas que ele começou a questionar aquela situação. Meu povo é o povo escolhido de Deus e vive desse jeito? Então, a infância de Jesus foi uma infância muito traumática, perturbou muito ele, tudo o que ele viveu, mas aquela infância contribuiu para ele começar os questionamentos. Por que a violência? O que é a violência? O que é o mal? O porquê de tudo isso? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não expulsa
os romanos daqui? Por que que Deus não, com o poder que ele tem, por que que Deus não coloca a paz aqui na minha terra? Por que que Deus não expulsa os romanos? E por que que Deus não cria a paz, o equilíbrio aqui entre os povos? A infância de Jesus criou nele esse espírito questionador, ok? E aí, você vai observar, se você for um estudioso da Bíblia, se você for uma pessoa que está ali pesquisando sobre esses assuntos, você vai observar que na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ter ali passagens de Jesus até os 12 anos de idade. Aos 12 anos ele está em Jerusalém com os pais e ele se perde dos pais, né? E aí os pais começam a procurar por ele e depois encontra ele no templo, e ele estava lá no templo ouvindo os rabinos, conversando com os rabinos, falando sobre assuntos, questionamentos que ele tinha, questionamentos que ele fazia. Você vai observar que ali, até os 12 anos, você vê essa passagem de Jesus no Novo Testamento. Depois dos 12 anos, Jesus desaparece da Bíblia. Ele só vai reaparecer aos 30 anos. E aí existe uma lacuna de 18 anos. O que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos? A Bíblia não fala nada sobre isso. Não existe nada na Bíblia sobre esse período da vida de Jesus. Mas nós sabemos que aos 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, dentro da cultura judaica, a criança se torna um homem. Dentro da cultura judaica, com 12 anos, com 13 anos, o menino não é mais menino, é um homem. E ele pode trabalhar, ele pode começar a vida dele, ele pode fazer coisas que hoje, na nossa cultura, isso é inadmissível. Mas naquela época, o judaísmo admitia aos 12, 13 anos um menino se tornar um homem. E aos 12 anos para 13 anos, mais ou menos aí, Jesus conheceu, devido a tantos questionamentos que ele fazia, ele vivia em Nazaré, na Galileia. Havia na Galileia uma escola de mistério, uma escola esotérica chamada Escola dos Essênios. Havia na Galileia, como também havia próximo de Jerusalém. Mas Jesus, ele conheceu essa escola de mistério, essa escola esotérica, Escola dos Essênios, que era uma escola que estudava os mistérios da vida. Era uma escola formada por mentes para a época, mentes brilhantes para a época. Era uma escola formada por pessoas brilhantes para a época. Todos eram judeus. E foram judeus que queriam estudar a fundo os mistérios da vida, os mistérios que cercam a vida. Judeus que não estavam satisfeitos com aquilo que o judaísmo dava a eles, ensinava a eles. Judeus que queriam mais, que queriam saber mais, conhecer mais. E formou ali uma escola de mistério chamada Escola dos Essênios. Jesus conheceu essa escola esotérica e Jesus ingressou nessa escola esotérica. Ela funcionava no deserto, ela ficava no deserto. Os essênios viviam no deserto porque eles queriam se afastar justamente da mente coletiva. Eles queriam se afastar da massa. Porque quando você começa a estudar a vida dos iluminados, você vai perceber que todos eles passaram por um período de afastamento. Eles se afastam da vida cotidiana. Eles se afastam da massa. A mente coletiva, a mente da massa, ela é muito forte. Ela acaba puxando você para os velhos padrões de pensamento, para os velhos padrões emocionais, para os velhos padrões comportamentais instituídos ali já na sociedade. Então, os essênios, eles se afastaram de toda aquela vida que havia, aquele cotidiano que existia ali na Judéia, na Galileia. Eles se afastaram do judaísmo tradicional, que estava corrompido, macumunado com o Império Romano. Eles se afastaram daquilo
Eles foram para o deserto. No deserto eles formaram essas comunidades e lá estudavam, pesquisavam, questionavam, começavam a praticar métodos de autoconhecimento. Lá eles tinham uma alimentação mais saudável, mais propícia para as pessoas que estavam buscando o desenvolvimento espiritual. Eles tinham todo um conjunto de normas ali dentro da escola. E Jesus ingressou nessa escola. E lá ele foi estudar e aprender aquilo que ele não aprendeu no judaísmo tradicional. Porque simplesmente quando ele estudava o judaísmo tradicional e olhava a realidade, as coisas não batiam. E isso acontece com você. Te ensinaram muita coisa sobre Deus, passaram para você, foi passado para você muitas ideias sobre Deus, e quando você olha a realidade à sua volta, o mundo à sua volta, você vê que, peraí, tem alguma coisa que não bate. Claro que não bate. Porque o que foi ensinado para você, 90% é mentira. 90% do que te ensinaram sobre Deus é mentira. Porque o que te ensinaram, quem te ensinou sobre Deus? Quem falou para você sobre Deus? Os cristãos, o cristianismo? O que eles sabem sobre Deus? O que o padre sabe sobre Deus? Então, tudo isso, o cristianismo foi montado, o catolicismo foi montado, a Igreja Católica foi montada para ter adeptos, para ter seguidores. Deus é uma coisa, a igreja é outra. São coisas diferentes, completamente diferentes. Deus é uma coisa, a igreja é outra. Deus é uma coisa, as crenças, as ideias, os conceitos que te falaram sobre Deus é uma outra coisa completamente diferente. Ok? Então isso aconteceu com Jesus. Jesus foi buscar respostas, como ele não encontrou no judaísmo. Ele ingressou lá na escola de mistério, na escola esotérica dos essênios, e ele passou anos nessa escola, estudando textos, desvendando a realidade, meditando, questionando e meditando, refletindo, buscando dentro dele respostas, buscando de fato o que é a vida, buscando de fato o que é o ser humano e a realidade do ser humano. Ele fez isso durante anos. Existe uma passagem bíblica que é muito interessante, que fala de Jesus sendo tentado pelo demônio por 40 dias e 40 noites no deserto. É uma passagem simbólica, obviamente, não existem demônios, seus demônios estão dentro de você, seus demônios são suas ilusões, são suas crenças, são seus medos, são as suas crenças limitantes que estão no seu inconsciente. Mas essa passagem de Jesus é muito interessante porque simboliza o que todo buscador vivencia na prática, que é o confronto com o próprio inconsciente, é o confronto com a sua estrutura egóica, é o confronto com o seu passado que está na sua memória. Então aquela passagem bíblica ali que fala de Jesus sendo tentado pelo demônio por 40 dias e 40 noites é muito simbólica e claro, aquilo aconteceu não daquela maneira, com o demônio ali. Na história de Buda você vai encontrar algo muito parecido também. Na história de todos os iluminados, né? Você vai encontrar isso. Então aquilo simboliza o período que Jesus começou a mergulhar na própria mente, mergulhar no seu programa mental, mergulhar na sua estrutura egóica. Quando Jesus começou ali a mergulhar dentro dele e perceber o que existia dentro da natureza humana, o que existia dentro dele, os medos, a raiva, a agressividade, o ódio, porque tudo isso é parte da natureza humana, é parte da estrutura egóica do ser humano. E aquele que está buscando ascender espiritualmente, em algum momento esse indivíduo ele vai se deparar com isso. Ele vai ter que se confrontar com isso, com ele mesmo, com o seu lado mais primitivo, mais animalesco. Todo indivíduo que está buscando ascender espiritualmente, ele vai viver isso, ele vai passar por isso. Essa passagem bíblica eu acho bem legal, bem interessante, é simbólica, não há demônio, mas há sim o seu inconsciente aí com um passado, com um conteúdo muito vasto e que atrapalha você ascender espiritualmente.
Então, pessoal, neste vídeo eu quero que você tenha consciência de que Jesus era de carne e osso. Jesus era de carne e osso. Ele não nasceu de uma virgem, ok? É porque ele não é diferente dos 8 bilhões de habitantes, já chegamos a 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Ele não é diferente, ele não veio de uma virgem. Ele veio a este mundo através do sexo. Os pais de Jesus fizeram sexo. Desculpa se isso vai te frustrar, se isso vai te decepcionar, mas é a verdade. Mas Jesus seguiu um caminho árduo de crescimento, Jesus fez uma escolha de desenvolvimento e ele foi fiel à escolha dele. E Jesus personifica aquilo que todo ser humano deve fazer, que é a sua ascensão a nível de consciência. Jesus personifica isso. E Jesus conheceu aquilo que chamamos de realidade absoluta. Jesus conheceu aquilo que nós chamamos de a verdade suprema. Porque essa realidade absoluta, esta verdade suprema, ela está em todo o universo. Ela está em toda parte, inclusive dentro de você. Então Jesus chegou a ter consciência, Jesus teve a percepção desta realidade absoluta, dessa verdade absoluta, e que ele chamava, para facilitar o entendimento das pessoas que estavam ao lado dele, ele chamava essa realidade absoluta de reino dos céus, às vezes ele chamava de reino de Deus, às vezes ele chamava o reino do meu Pai, simplesmente por uma questão de facilitar o entendimento dessas pessoas que ouviam ele. Essa realidade absoluta, a física quântica está se aproximando disso, pelo menos teoricamente. A física quântica fala de um espaço, de um espaço quântico, a física quântica hoje fala de um espaço que existe, que eles chamam os físicos chamam de campo quântico, espaço quântico, campo quântico, que é um espaço de energia onde todas as possibilidades para todas as realidades estão lá. É um espaço de energia onde tudo surge de lá. É um campo de possibilidades, onde tudo surge deste campo de possibilidades, que é um campo de energia. Jesus chamou este campo de energia de reino dos céus, ok? Então esse vídeo é para você, é para aproximar um pouco mais Jesus de você. Ele era de carne e osso, ele passou por traumas na infância, ele buscou o crescimento, ele foi estudar, ele foi aprender numa escola esotérica. Eu, particularmente, eu venho de escolas esotéricas, eu passei por 2 escolas esotéricas. A primeira escola que eu passei tem uma tradição egípcia. O Egito é um lugar, o Egito tem uma tradição de escolas esotéricas fantástica. A escola que eu participei, que eu frequentei, que eu fui iniciado, essa escola vem de uma tradição egípcia, diferente da escola de Jesus, que era uma escola de judeus. Não havia outras pessoas de fora dentro da escola essênica, dentro da escola dos essênios. Era uma escola tipicamente de judeus, porém de altíssimo nível, uma escola de um nível realmente muito elevado. E Jesus aprendeu muito ali. Depois ele abandonou a escola. Abandonou, não, ele se afastou da escola e começou, aos 30 anos, o ministério dele. Ele começou a ensinar tudo o que ele havia aprendido. E aí começa esse outro período da vida de Jesus, que foi dos 30 anos aos 33 anos. Pregando, ensinando, falando às pessoas, se aproximou das pessoas. Jesus foi o iluminado, na minha opinião, Jesus foi o iluminado que mais preservou as qualidades humanas. Eu posso falar isso no próximo vídeo, porque já 24 minutos. Mas, enfim, Jesus não é alguém tão distante de você. Ele sofreu, ele sentiu na pele o sofrimento, ele viu as pessoas ao lado dele sofrerem com a brutalidade do Império Romano,
a crueldade do Império Romano, aquilo machucou ele profundamente, traumatizou ele na infância, ele sofreu muito com aquilo, da mesma forma que você sofre com seus problemas na sua vida, da mesma forma que você sofre quando você não entende as coisas, quando você fica perdido, sem saber o que fazer. Jesus teve esses momentos também, ok? Então, nós vamos dar continuidade a esse papo no próximo vídeo. Eu queria aqui trazer essa visão mais humana de Jesus, tá? Essa visão que eu consigo trazer Jesus mais para perto de você. Porque a igreja distanciou muito Jesus de você. E eu quero trazer ele mais para próximo de você. Ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.